para mais um programa Fenômeno UFO na TV Mundo Maior. Hoje com um grande amigo aqui, vamos fazer um bate-papo, não diria nem entrevista, e vamos debater diversos assuntos no programa de hoje. Mas antes eu queria apresentar mais uma vez, ele já esteve conosco aqui faz mais de um ano já, o professor Salvatore de Sal. Tudo bom, Salvatore? Tudo bom, obrigado pelo convite, é uma coisa muito honrosa para mim. Bom, Salvatore, essa semana saiu uma notícia da NASA que uma das sondas, se eu não me engano, acho que é a Pioneer, ela lançada em 77, levava um disco de ouro, né, com um desenho de um casal, um homem e uma mulher, amostras da cultura terrestre, música, pintura e tal. E a ideia básica era que depois de investigar os planetas gigantes do Sistema Solar, uma delas saísse do Sistema Solar, do espaço do Sistema Solar, em busca de vida em outros mundos, ou que algum dia alguém a encontrasse, né? E, através da mensagem, tentasse uma comunicação com o ser humano. Curiosamente, essa semana aqui nós tivemos uma notícia inesperada. A sonda que havia parado de transmitir voltou a transmitir, só que em sinais não inteligíveis para a humanidade. Salvatore, você acha válido esse tipo de tentativa de comunicação? Ou seja, mais ou menos como jogar uma garrafa no oceano, né? E esperar que alguém a encontre. Salvatore, não seria melhor, talvez, através de ondas de rádio, ou você acha essa tentativa válida? Eu acho válido. Qualquer tentativa é válida. Nós estamos querendo saber se estamos únicos no universo ou se tem outras civilizações, sem dúvida, tão avançadas ou muito mais do que a nossa, e parece que estamos conseguindo alguma coisa nesse sentido. Não estamos sozinhos, com certeza. Salvatore, você pesquisa ufologia há mais de 50 anos, né? Salvatore, com todas essas imagens, depoimentos de civis, de militares, de pilotos, será que ainda existe alguma dúvida de que nós estamos sozinhos? Ou seja, já não é o suficiente, e além disso, não é prova também mais que o suficiente que esses seres já estão aqui entre nós? Não resta a menor dúvida. Para mim, eles já estão aqui entre nós. Aliás, é muita prova de que já estão aqui. E já têm atuado na nossa civilização e continuam atuando. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito. Então, Salvatore, qual seria o propósito, né, dessa sonda, desse disco de ouro? Se nós já sabemos que eles estão aqui, a quem ela atende em questão de dúvida, Salvatore? Será que apenas para os céticos seria válido uma tentativa dessa? Porque eu vou ser sincero para você, Salvatore, eu acho que seria muito mais fácil os astronautas nossos que já veem essas naves, esses seres em órbita, simplesmente tentar o contato do que eu gastar milhões de dólares enviando um veículo com um disco, com... Não, você não concorda? Absolutamente concordo, sim, porque nós já temos condições de afirmar e confirmar que existem realmente outras entidades vivas, inteligentes no universo. E entram em contato conosco, estão em contato conosco, ou através das suas naves, ou diretamente e pessoalmente conosco. Nós temos já muitos relatos, muitos documentos a respeito, os governos já estão abrindo os seus arquivos, portanto não resta dúvida. Agora, não tem pior cego de quem não quiser ver. Só fechar os olhos, você não vê, mas tem mais atrás disso. Salvatore, apesar dos arquivos, você lembrou bem, né, Inglaterra, Canadá, Dinamarca, França, né, diversos países já abriram seus arquivos. No entanto, ainda existe um movimento cético muito forte, colocando em dúvida a presença dessas naves e desses seres aqui. O que é preciso ainda, né, para que vamos dizer, o ser humano normal, comum do dia a dia, né, tenha certeza de que isso é um fenômeno real? Olha, é a tal história. Tem gente que diz, o disco voador existe, dizem que sim, mas eu nunca vi. Bom, mas também nunca vi as Ilhas Havaí. Eu fui até o Havaí,
para ver se existiam. Mas já sabia de antemão que existiam, sem ter visto. Por quê? Porque alguém com mais categoria, com mais conhecimento, tinha me dito. Agora, outro diz, não, mas eu gostaria de ver. Meu amigo, se tomar duas doses de álcool bem forte, uma bebida bem forte, você vai ver duplo. Portanto, acredita em quê? Em ver dois? Quer dizer, basta um pouco de álcool para que a nossa visão não seja mais correspondente à realidade. Logo, precisa um pouco de tranquilidade quando a gente fala isso. Eu gostaria de ver, porque só acredito vendo. Pode estar vendo coisas, ou está inventando coisas. Eu iria por um outro lado, Salvatore. Você já escreveu 2 livros a respeito de energia. Hoje a própria física fala em múltiplas dimensões do universo. Eu acho muito perigoso aquela frase, eu só acredito naquilo que eu vejo. Porque em termos de energias de radiações, por exemplo, infravermelho está aí e nós não vemos. Ultravioleta, que hoje nós sabemos que é danoso, dá câncer de pele, nós não vemos e está aí. Não é, Salvatore? Então eu acho muito perigoso esse tipo de situação. Salvatore, uma coisa curiosa. Outra vez nós estávamos comentando isso na hora do almoço. Eu acredito que esses seres têm nos ensinado, né, a ampliar os nossos campos de visão. Eu acredito que isso faça parte do preparo da humanidade para o futuro. Nós precisamos ampliar a nossa consciência, o nosso intelecto também, para que possamos entender tais seres. Você concorda? Absolutamente sim. É uma das teses das minhas palestras, exatamente esta. A semana passada eu dei uma palestra sobre isto. Nós temos que assumir uma consciência mais ampla, uma consciência mais universal, para poder tentar passar para a próxima dimensão para a qual está se encaminhando o nosso planeta. Se não fizermos isto, não estaremos à altura da situação e não poderemos utilizar e aproveitar isto. Mas eu acredito que ainda tenho um pouco de fé na humanidade. Embora exista muita gente cética, por ser cética, apenas por ser do contra, na verdade todo mundo sabe que a realidade está aqui e está funcionando. Existem muitas dimensões. Hoje a ciência fala em infinitos universos. A ciência nossa está trabalhando com 11 dimensões. Nós temos 3 dimensões, mais o tempo 4, mas a Terra está para entrar para a 5ª dimensão. E para isso é necessário assumir consciência. Ou seja, consciência significa conhecimento de si mesmo, porque muito pouca gente não tem a menor ideia do que a gente é realmente. Salvatore, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Já retornamos com a segunda parte do Fenômeno UFO. Até já. Estamos aqui para o segundo bloco, Fenômeno UFO de hoje, entrevista com o professor Salvatore de Salvo. Antes de nós continuarmos a entrevista, vamos fazer aquele nosso convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você se associa, colabora com uma pequena mensalidade que vai ser voltada para a TV Mundo Maior, para a Rede Boa Nova de Rádio, para que sempre possamos melhorar mais, né, a qualidade dos programas. Então conheça essa iniciativa, em troca você terá eventos exclusivos, descontos em eventos, em livros. Conheça, associe-se. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Bom, Salvatore, nós estamos falando de multidimensionalidade, né? Eu acho que se nós não partirmos para esse tipo de conhecimento, um contato com tais seres se torna praticamente inviável, né, Salvatore? Se tornaria inútil. Não traria nada de bom para nós, porque nós estaríamos faltando a nossa parte. Nós estaríamos fazendo a nossa parte. Então, isso é fundamental. Porque através dos anos, mesmo o modo de viagem deles demonstra claramente uma multidimensionalidade, porque como a teoria da relatividade de Einstein foi provada em laboratório, está correta, a velocidade da luz é o limite no nosso universo físico. Então tornaria praticamente inviável viagens de longa distância, a não ser
né? Que nós tenhamos modos de contornar isso. Né? Um hiperespaço, né? Uma quinta dimensão, né? Talvez projeção à distância. Né? Então, Salvatore, eu acho que se nós não começarmos a pensar desse modo, eu acho que não há como haver entendimento entre eles e nós. Eu acho que através dessa busca que eles incitam no ser humano, quer científica, quer filosófica, ou às vezes mesmo religiosa, né? A ideia justamente é nos guiar para esse encontro, né? Nos dar o preparo para isso. Você concorda? Absolutamente. Se vê claramente que está sendo feito um esforço colossal, gigantesco, para fazer a humanidade entender e aprender. Porque hoje está chegando uma infinidade de informações da mais alta importância em pouquíssimo tempo. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Está acontecendo agora. Tanto que nos últimos 20 anos, o progresso supera os 5.000 anos anteriores. Em 20 anos. E a ciência calcula que os próximos 20 anos serão cobertos em 14 e os outros 20 em 7. Por que está chegando toda esta imensidade de informações? Evidentemente, porque alguma força está tentando tornar a humanidade suficientemente hábil a entender, a compreender e a aprender. Para mim, o desenho está claríssimo. Porque está sendo feito, foi implementado, foi iniciado e continua. Embora alguns possam discordar, porque certas coisas não parecem estar dentro dos eixos, na verdade está tudo dentro dos eixos. Está se preparando a humanidade para algo muito maior do que jamais nós tivemos condições de sonhar a respeito. Salvatore, através dos séculos, você concorda que o ser humano foi treinado a visualizar as coisas de modo bem pequeno e limitado? Absolutamente. Foi condicionado a isso. Muitas organizações trabalharam no sentido de nos bloquear. E ficamos bloqueados. Na verdade, nós já deveríamos estar singrando os espaços siderais em direção às estrelas. Já temos condições de fazer isso. Muitas das ciências hoje estão sendo contestadas, inclusive o próprio Einstein. Porque, segundo Einstein, não é possível que se possa curvar o espaço-tempo a não ser em proximidade de grandes massas como o Sol. Os russos fazem isso correntemente nos seus laboratórios. Daqui. Bom, mas aí minha pergunta, Salvatore, se teoricamente só grandes massas, grandes campos gravitacionais conseguem curvar o espaço, como é que eu faço isso em laboratório sem ter grandes massas ou campos gravitacionais? Porque a teoria de Einstein não está completa. E os russos descobriram o que é que está faltando. Estão utilizando. Não só os russos, os americanos também. Hoje, muitas máquinas trabalham com energia infinita do vácuo, do espaço-tempo. E a respeito de não poder fazer viagens interestelares, eu lembro que a NASA está trabalhando com uma teoria pela qual a nave não se moveria. O que se moveria seria o espaço-tempo que ela vai encontrar. Como quando você está na chuva. Se você andar na direção da chuva, recebe mais gotas do que atrás. Na direção da sua velocidade. Seria mais ou menos aquela tese da dobra espacial? A nave dobra o tecido espaço-tempo. Não precisa nem dobrar. Ela não se move. O que se move é o universo em relação a ela. É mais ou menos que nem aquilo que a gente fala em física, né? O carro não se move, ele joga o mundo para trás. Só que a massa do planeta é tão grande que para nós isso é imperceptível. É mais ou menos isso. A ciência hoje está trabalhando com essa técnica. Se consegue isso. Então hoje estamos utilizando em larga escala a quantidade de energia imensa, infinita.
Uma coisa que eu acho curiosa, a testemunha que foi levada dentro da nave, ele comenta uma coisa curiosa. A nave externamente era pequena, internamente era enorme o espaço interno. Conceito de quinta dimensão usado por esses seres, Salvatore? Provavelmente. Porque como é que um veículo pode ser pequeno por fora e muito grande por dentro? Provavelmente. Né? Então a quinta dimensão também poderia ser usada também em termos de habitabilidade do veículo? Sim, é o que nós estamos esperando fazer. O que está se pensando que vai acontecer quando nós entrarmos na quinta dimensão, que não vai faltar muito tempo. Questão de alguns anos. Quando digo alguns, quer dizer 2, 3 anos. Pouquíssimo tempo, nós estamos já no limiar. É porque, Salvatore, muitas das coisas, das descobertas que são feitas em ciência, mas você vai me responder isso no último bloco, que nós estamos quase na linha do intervalo, né? A humanidade, uma parte dessa informação não é repassada ou não é assimilada pela pessoa, vamos dizer, entre aspas, comum. Né? Mas nós vamos entrar em detalhes já no nosso último bloco, tá ok? Então já voltamos com o nosso último bloco do Fenômeno UFO de hoje, entrevista com o professor Salvatore de Salvo. Até já! Aqui para o último bloco, né? Mas não se preocupe, semana que vem o professor Salvatore vai estar aqui conosco e vamos dar continuidade à nossa conversa aqui, que é nossa de todos aqui, telespectadores e nós aqui. Salvatore, nós estamos no bloco anterior, nós estamos falando de uma ciência que a maioria desconhece, né? São coisas que quando aparecem, a população fica atônita, dizer, mas como é possível? Um exemplo disso foi o voo à Lua. Tem pessoas que hoje não acreditam que o homem foi até a Lua. Nós desenvolvemos toda uma tecnologia em 9 anos. Né? Salvatore, o que vem por aí, né, que nós poderíamos até imaginar calcado nessas quedas de naves aqui no nosso planeta, ou num conhecimento não terrestre? Olha, vou te dar apenas um exemplo. A nanotecnologia, por exemplo. A nanotecnologia abre horizontes infinitos para nós. Basta ver como um disco enorme de vinil, por exemplo, se reduziu a uma pequena CD ou DVD. Não, ou a um daqueles aparelhinhos pequenininhos que você coloca na televisão e tem 30.000 discos lá dentro. A nanotecnologia está revolucionando totalmente a nossa ciência. E apareceu há quantos anos? Poucos anos. Muitos dizem que teria alguma das coisas que temos hoje advém da queda do UFO em Roswell. Verdade? Alguma tecnologia veio de lá, outra veio de antes, porque já temos ciência de contatos com os UFOs antes da Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, Salvatore, o Hermann Oberth, um dos pais da nossa astronáutica, né? Ele, o Goddard norte-americano, Werner von Braun, Konstantin Tsiolkovsky, russo e outros mais. Mas dizem que ele teve contato com seres, né? E ele mesmo falava que o futuro do espaço para a humanidade não estava nos foguetes, e sim no eletromagnetismo. O que falava Tesla. Tesla foi um dos primeiros a ter contato com os extraterrestres. Dizem que ele tinha um equipamento que chegou dentro do seu laboratório a receber sinais. Isso é fato? Sim, senhor, é fato. Perfeitamente. Tesla comunicava com os seres do espaço e, normalmente, ele tinha um laboratório no último andar do hotel onde ele morava em Nova York. E lá ele fazia esses contatos com seres de outros universos. Nós podemos colocar a eletrônica praticamente e dividi-la, né? Um divisor de águas, antes e depois de Tesla. Sem dúvida, sem dúvida. Tesla é um gigante. Para mim, um extraterrestre, porque um sujeito que morre com 1.116 patentes não aparece todos os dias. Não? Agora, dizem que algumas das patentes não deram certo porque não quiseram que desse certo. Verdade isso, doutor? Absolutamente. Tesla foi abafado, Tesla foi destruído apenas por questões financeiras. Econômicas. Econômicas por bancos. Morgan
e o Yves Zaid e outros. Quer dizer, nós continuamos tendo uma elite aqui no planeta que vai segurar esse conhecimento o quanto puder. Vai evitar que o ser humano adquira esse conhecimento o quanto puder, é verdade, senhor Salvatore? Exatamente. Mas isto não vai durar muito tempo. Porque você não pode esconder o sol sem peneira. Impossível. Mesmo com peneira é difícil. Sem peneira, então, é impossível. Então, antes ou depois, não haverá mais condições de continuar enganando o mundo. A mesma situação se encarregará disto. Acho que o caminho que nós estamos seguindo hoje, esses desastres naturais, esse tempo louco que nós vivemos hoje, porque hoje você não sabe o que vai fazer à tarde. Você não sabe se vai esfriar, chover, esquentar. Né? O planeta entrou num desequilíbrio tão grande, né, com a intervenção humana, né, que eu acredito que isso já é um sinal que nós temos que... O planeta já está dizendo, tem que mudar. Só que o planeta não está sofrendo tanto a intervenção humana. Ele está sofrendo principalmente a intervenção natural. O Sol está num pico de atividade como jamais teve nos últimos 1500 anos. O nosso Sol está literalmente louco e nós sofremos as consequências. Então, embora possa existir uma pequena atividade humana que transforme um pouco a nossa realidade no planeta, na verdade é a própria natureza que está se encarregando disto. E, queira ou não, a natureza faz o que bem entende. Só que ela está fazendo racionalmente. O que aparenta ser um caos para a gente, na realidade é algo ordenado, preciso, não é isso? Então aquela ideia de caótica que nós temos, né, de tudo entrando num sistema caótico, não existe. No momento, não. Nós estamos sendo levados para um caminho bem traçado. Há quem já enxerga isto claramente. Outros recusam. Mas tem sempre aquele que é do contra por estar do contra. Apenas por uma questão de eu sou o tal. Não é o caso. Hoje o planeta não está nem aí com o que a gente pensa. O planeta faz o que deve fazer de acordo com as leis da natureza. Está seguindo o que deve acontecer. O que está acontecendo. O que é contrário às leis da natureza está andando em cima dele, né? Praticamente podemos dizer isso, né, Salvatore? Sim, exatamente. Eu entendi. E esses seres têm sido vistos ultimamente em cima de zonas de catástrofes. Seria um alerta e também uma pesquisa por parte dessas civilizações com relação ao que está havendo aqui? Eles estão monitorando o que está acontecendo. Porque é de interesse deles também. O que acontece na Terra acontece no sistema solar. E o que acontece no sistema solar acontece na galáxia toda. São todos sistemas interligados. Sim, né? Todos vão sofrer essas mudanças. Mas para nós essas mudanças são catastróficas. Na verdade, para a natureza, são eventos mais ou menos normais. Já aconteceram muitas vezes são cíclicos. No passado, sim. Já aconteceram muitas vezes no passado, maiores do que os atuais, e nós vamos enfrentar uma outra onda. E qual é o problema? Agora, isto só pode nos levar para mais para frente. Agora, essas civilizações que nos visitam, então, têm uma noção desses ciclos muito mais profunda do que nós. Absolutamente, certo. Elas sabem o que fazem. E por isso que estão monitorando. Não podem intervir, porque há uma moral cósmica superior. O livre-arbítrio é nosso. O livre-arbítrio é nosso. Mas o livre-arbítrio se relaciona só com o que é humano. O planeta tem o seu próprio livre-arbítrio. Porque o planeta é um ser vivo. Quando a gente chama de Gaia, Gaia é um ser vivo. Sim. E ele sabe o que faz e por que o faz. Nós apenas podemos seguir. Salvatore, muito obrigado por essa entrevista. Semana que vem continuamos, né, conversando aqui. Então, eu queria desejar uma ótima semana aos nossos telespectadores. Se você quiser entrar em contato conosco, né, com a sua sugestão, crítica, sugestão de pauta, de programa de entrevista, teremos o maior prazer em atender. É muito fácil. É só acessar fenômenoufo@tvmundomaior.com.br e você entra em contato direto aqui conosco. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa semana que vem, se Deus quiser. Até lá.
Música